Sexta-feira, na oitava da Páscoa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Depois aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias, um diácono da minha diocese, recém-ordenado, me colocou uma pergunta que talvez faça parte da curiosidade de muitos de nós. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e não ao quarto ou no quinto dia? Eu rapidamente respondi, ainda que de maneira superficial, que os números na Bíblia não têm o significado matemático que tem para nós. Para nós, os números são unidades ou somas destas unidades, multiplicação das unidades, e assim vai, nas operações algébricas. Para o mundo semita bíblico e para os textos sagrados, os números têm outros significados, que vão do antropológico, ético, estético, até o religioso, mítico e moral. Portanto, o número 3, o terceiro, é sempre o número de completude e de plenitude. Trino é divino. O 3, então, significa também algo que representa muitos, em tão pouco, não é?
Jesus ter aparecido pela terceira vez, e isto registrado num texto tão importante como esse do Evangelho de João, significa que Jesus apareceu muitas vezes. Já era a terceira, ou seja, não parou de aparecer, porque pouco a pouco as aparições de Jesus vão configurando no coração dos discípulos uma certeza: é o Senhor. Como disse o discípulo a quem Jesus amava para Simão Pedro, é o Senhor. Ele está no meio de nós, Ele está vivo. A nossa história mudou e Ele está com suas aparições mudando a nossa história. Portanto, as experiências que a liturgia da palavra nos permite fazer ao longo da oitava de Páscoa, este domingo esticado por 8 dias, vão configurando dentro de nós também discípulos de Jesus hoje, em 2024, que o Senhor está conosco o tempo todo. E se prestarmos atenção, até milagres acontecem, como este hoje que ouvimos relatado por João, o milagre da pesca milagrosa. Jesus estava presente, deu uma ordem, esta ordem foi observada, e lá se vem então de dentro do mar 153 grandes peixes, que apesar disso as redes não se rompiam. Imagem, no Evangelho de João, semiótico como é, tudo é cheio de sinais, imagens com sinais. Estes 153 grandes peixes representavam, segundo o que se acreditava na época, todas as nações da terra. E estas redes eram símbolo da Igreja, que apesar de conter todas as nações, eis o universalismo católico, cateholós, aberto a todos, universalismo salvífico, não rompe as relações na Igreja, não danifica o diverso, o múltiplice, o numeroso, não precisa ser nocivo. Pelo contrário, aprendemos a viver com diferenças e com diversidades. Que Deus nos abençoe para que a graça do encontro com o ressuscitado vá consolidando e solidificando dentro de nós a certeza de sua presença amiga, cooperadora, salvífica, eterna, ressuscitada entre nós. Que o ressuscitado transfigure e ressuscite cada um de nós, nossas famílias e comunidades. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.